boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Tenha uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de revelações de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família. E eu sou grata a Deus pelo dia de hoje, pelo dia. Eu sei que ontem todos comemoraram o Natal, o nascimento do nosso Deus, o nosso maior presente, o nosso menino Jesus. E ontem eu sei que toda a família reunida, né? Mas eu quero postar hoje minha devocional, que Deus tem falado comigo esses dias. E no 1 Coríntios capítulo 16, o texto vai falar sobre os projetos de Paulo, né? E ele deixa diversas recomendações e saudações. E eu achei muito interessante que nesse capítulo ele diz que ele vai, né, ter com os irmãos na Macedônia, porque ele tem que passar pela Macedônia. E ele diz que, olha, pode ser que eu fique com vocês e passe também o inverno para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Paulo aqui ele precisava passar pela Macedônia e ele tinha o desejo de passar e ficar por um tempo, né? Ficar por um tempo, se confraternizar com os irmãos que ele tinha lá. E assim, só que nesse capítulo vai falar sobre os projetos que ele tinha, mas no verso 13, no verso 12 ele diz assim: acerca do irmão Apolo, rogo-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora, irá porém quando se lhe ofereça boa ocasião. E aí ele vai falar assim no 13: vigiai e está firmes na fé, portai-vos voluntariamente e fortalecei-vos, todos vocês, quando forem fazer alguma coisa, que seja feita com amor. E vou tirar para mim a meditação desse verso, porque aqui a primeira recomendação que ele dá, quando ele fala vigiai, estáis firmes, ele está falando concernente a nós vigiarmos com nós mesmos, ter esse cuidado. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo do fim, nós estamos vivendo, eu creio, né, que estamos vivendo muito perto, né, da volta de Jesus. E assim a gente sente, por tudo que tem acontecido, que nós temos visto, que está por vir, todas as coisas que têm acontecido ao nosso redor, nós percebemos e vemos que o Senhor está muito perto de voltar. Aqui Paulo, ele deixa várias recomendações para os irmãos quando ele passa pela Macedônia. E ele dá recomendação para que as pessoas façam aquilo que é certo, façam aquilo que é de melhor, façam aquilo que precisa ser feito. E aqui ele fala dos projetos, né, dele. É o desejo, esse capítulo fala do projeto dele, o capítulo 16. E aí ele fala que ele tem vontade de ficar por um tempo. E aonde o apóstolo Paulo ficava, ele aconselhava, ele corrigia, ele orientava, ele dava as coordenadas. Nós hoje representamos o Senhor. Então, onde nós formos, nós precisamos também orientar. Se precisar confrontar, confronte. Se precisar corrigir, corrija. Mas Paulo, ele tinha um desejo de fazer isso por amor a Cristo. Ele queria ver que as pessoas vivessem a palavra da fé, vivessem em fé. E
praticando aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E eu tenho certeza, irmãos, que se ele hoje estivesse entre nós vivos, ele também teria esse mesmo desejo, ele sairia falando, dando as recomendações. Mas como Paulo já dorme no Senhor, já está com o Senhor na glória, eu quero dizer para você, essa palavra fica para mim e para você, que nós sejamos essas pessoas, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um exemplo de servo do Senhor. Que nós possamos também ser um exemplo, que dê recomendações, quando for para dar recomendações, que oriente, que ajude. E que a gente possa entender o verso 13, quando diz: vigiai, estáis firme na fé, portai-vos voluntariamente, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, e fortalecei-vos. Olha isso. Ele está dizendo para nós, para que a gente possa vigiar com nós mesmos. Nós precisamos vigiar com nós mesmos, irmãos. Não ceder às tentações, nós possamos estar atentos àquilo que Deus quer falar. Ele fala que é para a gente se manter com uma conduta de exemplo, ser um bom exemplo. E ele fala que nós devemos fazer todas as coisas que nós formos fazer, tem que ser com amor. Você não pode fazer algo de qualquer jeito ou apressadamente, fazer pela metade. Não. Ele aqui está recomendando: faça tudo com amor. E o apóstolo Paulo fazia tudo com amor. Desde o momento que ele se encontrou com Jesus, ele mudou a sua perspectiva de olhar as coisas de vida, e tudo que ele começou a fazer a partir daí foi com amor. E eu quero que você medite nisso, pense nisso, que todas as coisas que você for fazer sejam feitas com amor. Você foi chamado para ser um homem, uma mulher de Deus, para ser exemplo, para atrair pessoas a Cristo. E se você precisar exortar, você exorte. Se você vai precisar dar recomendações além do normal, pregue essa palavra em tempo e fora de tempo, ensine a palavra e viva a palavra. Ele aqui estava dizendo, vigiai, fique firme, seja forte, fortalecei-vos. Em quem que nós devemos nos fortalecer? No Senhor e na sua palavra. Que Deus te abençoe nessa noite, que você tenha uma noite de paz, uma noite de descanso, que você seja um homem e uma mulher de Deus que dê recomendações para outras pessoas, que oriente, que ensine. Deus te abençoe.